Você sabe o significado da palavra missão? Você sabe quais as 3 missões da igreja? Você sabe qual igreja, no Novo Testamento, serve de modelo para a igreja missionária da igreja atual? Se não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal, seja muito bem-vindo, Academia Teológica Ensinos. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Já ative o sino das notificações para receber as nossas videoaulas semanais e também deixe aí o seu comentário. Participe, interaja conosco das lições da Escola Bíblica Dominical, seus assuntos, os temas. Interaja conosco. Deixa o teu like positivo, já faça, tome uma atitude de bênção. A Bíblia diz: tudo que semear, você vai colher. Então, abençoe e você também será abençoado. Nós estamos aqui hoje, meus amados irmãos. Você está vendo alguma mudança, um cenário diferente? E a gente está sempre inovando, né? Sempre mudando. E o nosso intuito aqui é nos aproximar dos irmãos. Um ambiente familiar, um ambiente mais próximo. Eu quero que você seja muito bem-vindo aqui com o pastor Rodrigo Gomes. Você está notando aí que o nosso canal é novo, né? Já informamos o YouTube, nosso canal o primeiro foi hackeado, agora nós estamos aí com um novo canal. Eu não sei o porquê, peço oração para a igreja, porque o YouTube reconheceu o crime das pessoas que nos hackearam, tiraram o meu canal do ar, e aí então pediram várias coisas, fornecemos, eles voltaram a colocar o meu canal no ar, recuperamos o canal, eles colocaram no ar, e do nada o YouTube resolveu tirar do ar sem explicação nenhuma. Já entrei em contato, perguntei por que que eles colocaram no ar e retiraram, e só um silêncio, né. E nós que somos servos de Deus, estamos na dependência do Senhor e vamos confiar sempre no Senhor. Mas ore, irmãos, ore, porque eu não sei o porquê que o YouTube fez isso, né. O YouTube tem sido aí um grande parceiro, espero que assista esse vídeo aí, se estiver assistindo, e nos ajudem, né, a solucionar novamente aí, porque nós temos aí milhares de alunos que acham que o pastor Rodrigo parou de gravar as aulas, e eu não parei. Então ajuda a divulgar esse novo canal, vamos alimentar esse novo canal, e com certeza Deus vai continuar abençoando. Nós estamos aqui hoje para a lição de número 11, e nós vamos aprender algo importantíssimo: o avivamento e a missão da igreja. O avivamento e a missão da igreja, pastor Rodrigo, o que que isso vai tratar? O que que isso vai falar? Fique conosco até o final, você vai aprender lições importantíssimas. Nosso textual está em Marcos 16, 15 e 16. Você pode acompanhar. Também a verdade prática diz assim: nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Leitura bíblica em classe, Marcos 16, 14 ao 20. Lembrando que você pode adquirir os nossos slides, apenas R$ 2,50 por semana, você usa ele na semana, então apenas R$ 2,50 você faz o plano anual e recebe os nossos slides durante um ano inteirinho, ok? Objetivos da lição. Primeiro, conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva, essas características, e nós vamos também aprender qual igreja era essa, né. Conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto, e também explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com as manifestações dos dons e poder do Espírito Santo. O nosso questionário, que eu costumo chamar de método FC. O que seria esse método FC, pastor? Foco e concentração. Você faz as perguntas, os alunos ficam focados e concentrados na lição. 5 perguntas. Como os discípulos estavam diante de Jesus, triunfante e glorioso? Vamos aprender aqui. Que mandado o Senhor Jesus deu aos discípulos? Qual o modelo de evangelização dinâmica local? O que são missões regionais?
O que são missões transculturais? Introdução. Mesmo que o mundo não queira conhecer e servir ao verdadeiro Deus, o mundo, a igreja, aliás, precisa evangelizar e testemunhar ao mundo, mesmo nós sabemos que é um mundo que não crê. Jesus, ele precisa ser anunciado como o único caminho, a única verdade e a única vida. Somente avivada no poder do Espírito, a igreja conseguirá cumprir essa missão. Vamos entrar na nossa lição. O avivamento após a ressurreição de Cristo. Vamos entender um pouco como estavam os discípulos e o avivamento que eles receberam. E depois desse avivamento, a igreja ali em Jerusalém se tornou dinâmica e uma grande agência de evangelismo e missões. Lembrando, eu fiz a pergunta no início, a palavra missão se originou do grego e você conhece bem essa missão. Apóstole. Essa palavra você conhece muito bem. Apóstole. Os apóstolos significa enviado. Jesus escolheu, chamou 12 e os enviou. Então, a palavra missão vem do grego apóstole, por isso que os apóstolos são chamados dessa forma, e significa enviado. E no latim é missio, que deu origem à palavra missão, tá? Hoje falamos missão no português, tem origem no latim missio, envio. Mas o latim se inspirou lá no grego apóstole, enviado. Então, tanto apóstolo como mício quer dizer enviado ou envio. E todos nós somos missionários. Você precisa aprender. Você sabe quantos tipos de missionários a Bíblia ensina que tem? Todos são. Porque o id nós sabemos que é para todos. Lembra que Jesus falou id? É para todos. Aceitou Jesus, já recebe esse chamado. Mas quantos tipos de missionários? Missionários todos somos. Resta saber que tipo de missionário você é. Tem 4 tipos de missionários: missionário local, estadual, interestadual e internacional. Então, todos são enviados. Resta saber o campo que você vai trabalhar. E a Bíblia também ensina que tem 4 campos, que é o campo local, estadual, interestadual e internacional. Então já vai aprendendo aí informações ricas acerca da obra missionária. Agora vamos ver como estavam os discípulos. O desânimo dos discípulos. Letra A. O desânimo é algo muito perigoso, viu? Mesmo depois de vários milagres que Jesus operou, os discípulos facilmente não acreditaram no testemunho de Maria Madalena, quando ela afirmou ter visto o Senhor ressuscitado. Confere lá Marcos 16, 9 ao 11. Quando ela fala, eu vi o Senhor. Eles não acreditaram. Por quê? Vamos entender. Letra B. As decepções, as afrontas e o medo podem gerar um desânimo que neutraliza a fé nas promessas do Senhor. Por isso que o Senhor fala com Josué, lá em Josué 1 e 9, ele diz: Não pasmes, não te espantes. Por quê? Porque a pessoa, quando fica com medo, as decepções, as afrontas, tudo isso neutraliza a sua fé e ela não vai confiar nas promessas do Senhor. Assim estavam os discípulos. Se esconderam, viram a perseguição, mataram o Senhor Jesus, os soldados estavam perseguindo, a população estava com raiva, mandaram crucificar Jesus. Então, toda essa afronta gerou uma decepção, a morte do Senhor Jesus gerou uma decepção, uma tristeza, a afronta gerou medo, e tudo isso neutralizou a fé, eles esqueceram. Jesus ficou com eles 3 anos e meio, operando grandes milagres, ressuscitando os mortos, inclusive. Mas eles ficaram com tanto medo, com tanta decepção, que quando Maria Madalena disse: Eu vi o Senhor, eles não acreditaram. Por isso eu coloquei aqui: o desânimo é algo perigoso. Vamos para frente? 2. A aparição de Jesus aos discípulos. Letra A. Jesus, sabendo que havia medo no coração dos discípulos, chegou e disse: Paz seja convosco.
Confere lá Lucas 24:36 e você vai entender por que ele oferece paz. Era como se ele estivesse dizendo: "Acalmem-se, estejam seguros, eu estou aqui". Então ele já chega, porque a paz que ele oferece não é um simples cumprimento, reflexo, é resultado de um hábito, não. Quando ele oferece, realmente, ele oferece com propósito. O Senhor Jesus, vendo eles com medo, desanimados, aflitos, inseguros, o Senhor: "Recebam a minha paz, estejam em completo bem-estar". Jesus é maravilhoso, irmãos. Letra B, olha só, a incredulidade deles era tão grande que Jesus pergunta: "Por que estáis perturbados e com dúvidas?". Confere lá Lucas 24:38. Essa primeira parte da lição para você entender como eles estavam e as ameaças em relação à igreja ser dinâmica e fazer a obra missionária. Estamos vendo as ameaças, o desânimo, o medo. O próprio Senhor Jesus disse: "Por que vocês estão perturbados?". Então isso tem que sair do coração dos discípulos da igreja, para que a igreja possa estar ativa na obra missionária. Letra C. Foi tão grande o desânimo que Jesus precisou dar 4 provas de que havia ressuscitado. Ele disse: "Olha aqui minhas mãos", primeira prova. "Olha aqui os meus pés", segunda prova. Confere lá Lucas 24:38 a 41. Terceira prova: "Me apalpem". E eles ali. Olha, irmãos, a quarta prova, Jesus disse: "Tem alguma coisa para comer?". Porque ele sabia que somente o ser humano tem fome. E Jesus estava ali, era o próprio Senhor Jesus. E ele disse: "Eu quero comer. Sou eu, não sou um fantasma". A Bíblia mesmo diz que eles achavam que era um espírito. E o Senhor Jesus, depois dessas 4 provas, o desânimo era tão grande, o medo era tão grande, a perturbação era tão grande, que o próprio Senhor Jesus perguntou: "Por que estáis perturbados?", que mesmo depois dessas 4 provas, ainda eles estavam com dúvida. Isso tem que sair do coração da igreja, a ansiedade, o desânimo, o medo. Do contrário, a igreja não fará missões. Vamos para frente? Vamos entender? O avivamento após a ressurreição. Então foi um processo difícil, ninguém fala nisso. Antes deles serem cheios do Espírito Santo, receberem poder, Jesus curou esse medo e esse desânimo. E aqui nesta aula da IBD, o pastor Rodrigo Gomes já está ensinando. Para que possa a igreja ser avivada, ser dinâmica, primeiro o Senhor Jesus precisa tirar do coração da igreja, dos filhos dele, dos discípulos, a insegurança, o desânimo e o medo. Do contrário, não haverá obra missionária. Então, vamos ver como o Senhor Jesus trabalhou. Após a ressurreição, Jesus ordenou que permanecessem em Jerusalém até serem revestidos de poder. Aí o Senhor Jesus viu, né? Estão com medo, estão inseguros, estão perturbados, estão com dúvida, com dificuldade de acreditar. Realmente eles precisam serem revestidos de poder. Note lá em Lucas 24:49. Ele diz: "Primeiro fique aguardando a promessa do Pai, para receber esse poder, para serem curados de toda aquele desânimo, aquela insegurança, aquele medo". Fica a receita para os dias de hoje, viu? Poder. Pastor, como que a gente vai tirar o desânimo, o medo, a perturbação, a dúvida do coração dos crentes para fazerem missões? Poder do Espírito. Vamos lá, letra B. Depois do recebimento do poder, aí sim, os sinais e milagres prometidos os acompanharam e tudo aquilo que estava atrapalhando foi embora. Confere lá Marcos 16:15 e 16. Promessa do Senhor. Letra C. O livro de Atos prova que desde o primeiro século o poder do avivamento acompanha todo aquele que obedece e recebe o poder do Espírito Santo. Estude Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento, e você vai ver, confere lá Atos 3:6 ao 10, Atos 5:15 e 16, Atos 8:7 e 8.
Então eles foram curados, receberam poder, foram restaurados, libertos de toda insegurança, desânimo e medo, e aí sim se tornaram missionários na virtude e poder do Espírito Santo. Fica o modelo para os dias de hoje. E, pastor, mas aqui não é medo, não é desânimo, são outras coisas, não importa. A Bíblia dá o exemplo aqui desses problemas. Mas qualquer problema que esteja neutralizando a ação da igreja, busque o poder do Espírito, esses problemas serão tirados e a igreja cumprirá a sua missão com sinais, prodígios, maravilhas e muita salvação de almas. E a nossa visão geral, a transformação dos discípulos a transformação dos discípulos após o revestimento de poder. Ocorreu essa transformação após o revestimento de poder. Segunda parte da lição, o avivamento na missão da igreja local. Primeiro tópico, o avivamento nas missões locais. O avivamento local produz as seguintes bênçãos. Anote aí. Letra A, fervor e dinamismo. Agora eu vou mostrar para você o resultado imediato que foi visto entre os apóstolos depois que receberam o poder, e é o que acontece hoje quando alguém recebe esse poder ou a igreja que se enche desse poder. Anote aí, letra A, fervor e dinamismo. Confere lá, Atos 2, 14, 46, que você vai entender fervor, dinamismo, ousadia. Letra B, testemunho público da fé. Depois que eles recebem esse poder, é por isso que as igrejas pentecostais crescem mais do que aquelas que não acreditam nos dons, na atualidade dos dons. Porque quando se recebe esses dons e esse poder, o resultado é esse: a igreja testemunha publicamente. E o efeito não será outro senão muitas conversões. Letra C. Então, o testemunho público, confere lá Atos 5, 28 e 29. Letra C. Houve pregação de casa em casa, no poder do Espírito. Confere lá Atos 5, 16 e também versículo 42. Essa missão é em Jerusalém, que é a cidade local. Então começa, tem 4 terrenos, né, de obra missionária, tem 4 tipos de missionários, missionários locais, que é Jerusalém, e depois você vai ver Judéia, Samaria e confins da terra, que é o estado, também fora do estado e fora do país. Vamos para frente, tópico 2. O avivamento nas missões regionais. Letra A. Visto que Jesus falou para testemunhar tanto em, se alguém não sabe, a expressão tanto em significa fazer missões nos 4 terrenos ao mesmo tempo. Aprenda isso. A igreja ela precisa abraçar essa responsabilidade, esse compromisso. Estar ciente, eu preciso fazer missões nos 4 terrenos ao mesmo tempo. Aí você vai cumprir o tanto em. Visto que Jesus falou para testemunhar tanto em, isso significa que a igreja local deve fazer missões nos 4 terrenos ao mesmo tempo. Confere lá Atos 1 e 8. E entenda o significado da expressão tanto em, para que você compreenda que a igreja tem um compromisso de evangelizar os 4 terrenos, fazer missões nos 4 terrenos ao mesmo tempo. É urgente. Letra B. Além da cidade, que é Jerusalém, a igreja deve se preocupar em evangelizar o Estado também, representado pela Judéia. Letra C. Ao mesmo tempo que a igreja evangeliza a cidade e o Estado, deve ainda espalhar a mensagem por todo o país, além do teu estado, nos outros estados, e em terras estrangeiras. E isso é entendido quando Jesus usa a expressão Samaria e os confins da terra. Então, missões regionais, a igreja tem que fazer missões nos 4 terrenos ao mesmo tempo. Eu louvo a Deus, irmãos, nós entendemos isso aqui na nossa cidade, muitas outras igrejas em várias cidades, pena que alguns pastores e outras igrejas não entenderam isso ainda. Mas nosso departamento de missões aqui tem missionários na cidade, nos interiores, tem missionários no nosso estado, tem missionários fora do nosso estado, no nosso país, em outros estados, e tem missionários em outros países, nos confins da terra. Então, a nossa igreja entendeu, nós temos que evangelizar esses 4 terrenos ao mesmo tempo.
e assim estamos fazendo, como também muitos outros estão fazendo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o mesmo, e é ele que coloca no coração da igreja os seus deveres, de acordo com a perfeita vontade do Senhor Jesus. Vamos para frente? 3. Missões regionais atualmente. Louvamos a Deus pela liberdade que a igreja tem de pregar a palavra em solo brasileiro. Aqui podemos pregar a tempo e fora de tempo. Então, irmãos, nós temos um grande privilégio. Nosso país, nós temos essa liberdade. Por isso que Paulo diz em 2 Timóteo 4:2, pregue a tempo e fora de tempo. Então, nos locais aonde há essa liberdade, nós não podemos perder a oportunidade e nem perder tempo. E eu creio, irmãos, que no tribunal de Cristo, aprenda isso, viu? No tribunal de Cristo, o Senhor Jesus vai cobrar essa liberdade que nós temos aqui no país. Porque é algo que muitos cristãos não têm em outros países. Existem 62 países no mundo. Para quem estuda missiologia, sabe do que eu estou falando. Janela 1040. 62 países ali, com mais de 4 bilhões de seres humanos, e muitos desses países é proibido falar de Jesus. Então, aqui no Brasil, que nós temos essa liberdade, isso tem um peso, irmãos, de responsabilidade, e até isso será cobrado. Então, se conscientiza disso, viu? Ah, pastor, mas eu não tenho condições de ir, né? Eu prego, mas a responsabilidade é pregar no mundo inteiro. Faz o seguinte, vai por todo o teu mundo. É mais fácil. Qual é o teu mundo? Tua família, teu trabalho, teus amigos, teu bairro, teus vizinhos. Ide por todo o teu mundo e pregue a toda criatura do teu mundo. Porque se cada cristão entender isso, a palavra vai se espalhar e ir mais longe. Se cada um ir ao seu mundo, pregando a todos que estão ali, ok? Letra B. A igreja atual deve aproveitar essa liberdade a fim de não precisar sofrer perseguição para que a palavra seja pregada. Então, não vamos perder, irmãos. Se a igreja se acomodar diante de tamanha liberdade que nós temos, então não estranhe se Deus permitir uma perseguição severa para que a igreja se desperte e espalhe a palavra, né, porque daí haverá fugas. Leia lá Atos 8:4. Os cristãos estavam fugindo da perseguição e o evangelho foi se espalhando. Então, aqui no Brasil, ainda não temos essa situação de perseguição. Então, vamos aproveitar esse tempo maravilhoso. Visão geral: a igreja avivada demonstra que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Então, a igreja avivada, ela demonstra que o Pentecostes está ativo, cheio de poder, vai acompanhando a igreja que prega, que evangeliza, e essa igreja aproveita a liberdade que tem e vai avançando. É assim que é a perfeita vontade de Deus. Terceira parte, o avivamento e as missões transculturais. A primeira igreja missionária, ou primeira igreja missionária. Lembra que eu perguntei que igreja no Novo Testamento serve de modelo para a igreja atual? Vamos aprender. Letra A. A igreja de Antioquia serve de modelo para a igreja atual. Essa igreja foi a primeira a fazer missões de forma estratégica, enviando missionários. Podemos dizer que até foi a primeira a criar um departamento de missões, conforme Atos 13, 1 ao 3. Mas por que ela era assim? Vamos aprender agora. Letra B. Para que a igreja cumpra sua tríplice missão. Qual é a tríplice missão da igreja, pastor? Primeiro, missão vertical. O que é isso? Pai procura adoradores. Todo cristão tem a missão de adorar a Deus. Segundo, isso aqui eu ensino no curso básico de teologia, tá? E a gente aprende sobre crescimento da igreja. Então, as tarefas da igreja, a missão da igreja. Então, a igreja tem três missões: vertical, que é adorar. Segunda missão, horizontal, ide por todo o mundo, espalhar a palavra no mundo inteiro. E a terceira missão, missão central, fazei discípulos. Depois de ter ganhado, que eles permaneçam na presença do Senhor. Três missões
vertical, horizontal e central. Para que a igreja cumpra essas 3 missões, ela precisa seguir o modelo ensinado pela igreja de Antioquia, conforme Atos 13:4. E como é esse modelo? Tem algumas outras características desta igreja que a gente possa colocar em prática hoje? Tem, vamos comigo. Isso aqui é extra lição, irmão, isso aqui é subsídio para você, venha cá. Letra C, o fato de haver profetas e mestres na igreja de Antioquia revela que havia muita consagração, oração e ensino. Esse é o padrão, é o fator que leva uma igreja a se tornar missionária. Oração, consagração e ensino. Os profetas eram homens consagrados, de muita oração. Eles todos seguiram o modelo que Pedro deixou bem claro que eles iriam perseverar: oração e ensino. Então havia ali profetas, havia ali mestres, havia muita consagração, muito ensino da palavra. A igreja que tem esses elementos, ela vai se tornar poderosa na obra missionária. Os profetas eram homens de oração consagrados a Deus. E os mestres, além de serem consagrados, eram dedicados ao ensino. Aí a igreja se enche de poder e também de sabedoria, porque tem oração e tem ensino, conforme Atos 13:1. Letra D. Havia na igreja de Antioquia obediência. A Bíblia diz que eles serviam ao Senhor. Isso fala de obediência. Então, a igreja que for obediente, o Espírito Santo vai capacitá-la e vai usá-la. Havia também a Bíblia da testemunho. E Antioquia é o modelo. Havia jejum, e ela era guiada pelo Espírito Santo. Então a Bíblia diz que orando e jejuando, disse o Espírito Santo. Então havia esses elementos e por isso a igreja de Antioquia é o modelo. Confere lá Atos 13:2 e 3. Essa lição é maravilhosa, irmãos. Letra I. Se a igreja atual seguir o modelo deixado pela igreja de Antioquia, muitas almas serão salvas através da obra missionária e estaremos cumprindo o ID de Jesus, conforme Marcos 16:15. 2. Evangelização e decadência espiritual da Europa. Vamos aqui um dado um pouco negativo, porque a Europa ela foi aí a pioneira em criar departamentos de missões na modernidade. Tá? E vamos falar aqui, irmãos, das missões protestantes. Quando você vai estudar sobre a história das missões, você vai encontrar lá quando começou as missões protestantes. É dela que nós vamos falar um pouquinho aqui. A lição não traz, viu, que eu vou colocar agora. A Igreja Europeia enviou dezenas de missionários para várias partes do mundo na chamada missões protestantes do século XVIII. Podemos citar o pai das missões, que as missões modernas, tem alguém que começou a organizar envio de missionários, chamado William Carey. Ele também foi considerado, né, ele é um inglês, né, foi um inglês, né, da Inglaterra, considerado e foi chamado de amigo da Índia, porque ele morou 40 anos na Índia e evangelizou muito a Índia e enviou muitos missionários para a Índia e da Índia. Tem também o The London Missionary Society, né, Society, lá em 1795, lá em Londres foi criado um departamento de missões. Também Société des Missions, ou des Paibas, em 1797, que é as missões de Paris, né? Société des Missions des Paibas, 1797. A gente não sabe falar francês, né? Tem que soletrar aqui como se lê. As Missões de Paris. Em 1822, também é Berlim Missões, em 1824. As missões suecas, né, e os missionários suecos que vieram para o Brasil, passaram pelos Estados Unidos. Em 1835, a Suécia começou a enviar missionários. Também as missões da Alemanha do Norte, 1836. As missões norueguesas, 1842. Então, irmãos, tem dezenas de sociedades missionárias que começaram a partir do século XVIII a enviar missionários protestantes para evangelizar o mundo. Infelizmente,
Isso tudo começou na Europa, no século XVIII, mas infelizmente, a Europa hoje, ela precisa ser evangelizada porque a apostasia se espalhou pela maior parte do continente europeu. É verdade. É uma apostasia. Eu estive ali em algumas partes da Europa, especificamente na Grécia, estivemos ali também em Creta, estivemos ali em outros, eh, estados, né, cidades, aliás, da Grécia, Tessalônica, Filipos, Corinto, Atenas, e eu conversei com alguns cristãos ali, e até tinha o nosso guia, pessoa muito querida, até hoje a gente conversa com ele, ontem mesmo estava conversando com ele, meu amigo Nikos, o grego, e ele explicou para mim: "Olha, aqui os cristãos não praticam a fé, não praticam a fé. Eles têm aquela tradição, eu sou cristão, mas pouco vão à igreja, os jovens mesmo", ele disse para mim que os jovens é uma tristeza. Os jovens não procuram servir a Deus, não procuram se dedicar. É uma pena. Então isso na Grécia, né. Sem contar aí a França, que é o a França hoje ela está tomada pelo liberalismo ateu. Tá, uma falsa democracia que fizeram os franceses acharem que podem fazer tudo e ninguém tem nada a ver com isso. Uma vergonha, uma miséria. E tantos outros países, a Bélgica, né, a Holanda. Eu tenho um aluno que mora na Bélgica, ele fala que lá é complicado. A Holanda mesmo tem vitrines, as prostitutas ficam nas vitrines, nas calçadas. Tem bares, você pode fumar maconha à vontade, em vários lugares. É terrível, irmãos. Lugares que foram palco de grandes avivamentos, envio de grandes missionários, salvação de milhares de almas. Hoje está lá muitas igrejas. O meu pastor presidente aqui da cidade disse que morou na Inglaterra, quando ele estava fazendo seminário lá, e ele foi em lugares que eram igrejas no passado e hoje são boates, são bares. Isso é lamentável. Vamos orar pela Europa. 3, clamor pelo avivamento. Olha só, irmãos, aqui tem dados extra lição, que é muito importante para você. Com mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, existem apenas pouco mais de 2 bilhões de cristãos. Então, nós temos aí mais de 6 bilhões de pessoas que não são cristãs. Não estou falando que estão condenadas, mas o risco é grande de não conhecerem a verdade e aí perderem a vida eterna. Olha só, o risco é grande, tá? Eu não estou condenando ninguém. E assim que a gente deve se dirigir às pessoas, tá? O risco é maior? O risco é maior. Existem aproximadamente mais de 4.000 línguas, aprenda isso, que não possuem a tradução da Bíblia. Nós sabemos que existe em torno de 7.000 línguas no mundo e aproximadamente 4.000 línguas, pouco mais de 4.000 línguas. Até tem uma entrevista, uma reportagem no G1 que diz que é até um missiólogo, né, ele é até católico, é um padre católico italiano, e ele disse que tem 4.500 línguas no mundo que não tem a Bíblia completa, tem só partes da Bíblia. Anote esse dado aí, existem 3.495 idiomas no mundo com algumas partes da escritura. Bíblia completa no mundo, somente 717 idiomas tem a Bíblia completa. E isso dá aí atinge em torno de 5 bilhões de pessoas que têm um pouquinho da Bíblia, né. Não que as 5 bilhões conheçam a Bíblia, mas a Bíblia está entre essas pessoas. Tem 1.582 idiomas com o Novo Testamento completo. Então note que das 7.000 línguas, apenas 1.582 têm o Novo Testamento completo. A grande maioria não tem. Em alguns idiomas também tem porções do Velho Testamento. E, resumindo, existe aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro que não tem uma palavra da Bíblia, nem conhece a Bíblia. Então, a maior necessidade hoje das missões atuais, né, a maior necessidade das missões atuais é a tradução da Bíblia. Então, orem pela tradução da Bíblia, porque se um folheto entrar numa comunidade de milhões de pessoas, milhares de pessoas poderão aceitar Jesus pelo poder da palavra. Ore pelos missionários, pelas agências missionárias, aproveite essa escola dominical para fazer oração pelos missionários, mas ore também pela tradução da Bíblia, porque hoje a maior necessidade no mundo é a tradução
da palavra de Deus. Teve um missionário que foi pregar para uma tribo indígena, e esse é o maior desafio, e o indígena falou para ele: "Como você quer me apresentar um Deus que nem fala a minha língua, nem escreve na minha língua para que eu o conheça? Será que ele nos ama?" Olhe só como o missionário foi indagado. Então temos que traduzir, irmãos. Ajudar, investir, orar, traduzir a palavra. Visão geral, o avivamento é crucial para levar o evangelho até os confins da terra. E a nossa conclusão, sabemos que a igreja enfrenta grande oposição da apostasia e da mornidão espiritual. Contudo, os verdadeiros cristãos jamais deixarão de estarem avivados e a obra missionária será feita até a volta do Senhor Jesus. Então, a obra não vai parar. Os verdadeiros missionários nunca deixarão de pregar a palavra. Porém, os desafios são enormes. Meus amados irmãos, eu tenho uma reflexão, a gente sempre tem uma dinâmica, uma reflexão. A reflexão hoje é: o verdadeiro amigo nunca abandona quem ama. Ou o amigo não abandona quem ama. Se nós somos amigos de verdade, não vamos abandonar, irmãos, a humanidade, o ser humano. Havia 2 soldados que foram para a guerra e fizeram um acordo: nós somos amigos. Se um estiver para morrer ou com problemas, o outro não vai embora sem levá-lo. E fizeram esse pacto. E foram para a guerra, a batalha se acirrou, ficou difícil, então baixou um helicóptero para resgatar aqueles soldados que estavam ali quase morrendo. E quando todos os soldados entraram no helicóptero, um daqueles amigos sentiu falta do outro. E ele olhou para trás e o seu amigo estava caído. Ele desceu do helicóptero, seu capitão gritou, ofendeu ele, dizendo: "Não vai, já está morto". Ele desceu, voltou, todo mundo começou a atirar. Foi lá, pegou o amigo, colocou no ombro, correu, se jogou dentro do helicóptero, o helicóptero levantou pouso. Quando estavam voando, o capitão bateu no rosto daquele soldado e gritou dizendo: "Valeu a pena arriscar a vida de todos nós por um cadáver?" E aquele soldado, chorando, disse para o capitão: "Valeu, capitão, porque eu cheguei a tempo de ouvir ele me dizer: 'Eu sabia que você voltava.'" Irmãos, as pessoas precisam sentir o amor da igreja. A igreja não pode abandonar a humanidade. Se você é amigo de Jesus, Jesus disse: "Eu vos chamo de amigo". Se você verdadeiramente é um amigo, o amigo não abandona. O amigo ama até o fim. E nós não podemos abandonar a humanidade. Vamos continuar orando e pregando e enviando missionários para que a humanidade seja resgatada. Porque a igreja, sim, os discípulos do Senhor Jesus, sim, de verdade, são amigos da humanidade. E quem é amigo de verdade, ama e não abandona. Que Deus abençoe os irmãos. Deixa o teu ok nesse vídeo, compartilhe essa lição. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.